Continuando agora o nosso tema 6, nós vamos falar agora do preparo periódico do solo. Nessa aula, nós vamos falar dos objetivos do preparo periódico do solo, fatores que devem ser considerados para o preparo do solo e sistemas de preparo do solo. Vamos iniciar falando dos escarificadores. Então, aqui nós temos 3 exemplos de escarificadores. Vocês vejam aqui, né, que eles têm hastes montados em um chassi, e nós veremos então a função agora dos escarificadores. Bem, os escarificadores, eles podem ser utilizados em preparos do solo de sistemas conservacionistas, geralmente em técnicas de cultivo mínimo, ou seja, eles podem substituir os sistemas convencionais de preparo. Isso porque os escarificadores, eles conseguem deixar uma porcentagem de palhada, de resíduo no solo. Eles não incorporam totalmente o resíduo de restos, né, culturais que tem no terreno. Então, eles promovem uma menor mobilização do solo, conseguem manter resíduos de palhas na superfície e conseguem também quebrar camadas compactadas que estejam superficiais, né? Camadas compactadas superficialmente, geralmente em torno de 10 a 30 centímetros. Com isso, né, a gente consegue aumentar a infiltração e a capacidade de retenção de água no solo. Consequentemente, diminui-se o risco de erosão. Os escarificadores, eles podem ter diferentes tipos de hastes, elas podem ser rígidas ou flexíveis e terão funções diferentes, né, de acordo com o tipo de ponteira utilizada. Então, nós veremos então os tipos de hastes. Nós temos as hastes rígidas, aqui representada. Esse tipo de haste, ela rompe melhor camadas compactadas, né, por não ter nenhum tipo de elemento móvel aqui, elas conseguem aprofundar um pouco mais no solo, então rompe melhor camadas compactadas. Nós podemos ter uma haste intermediária entre a rígida e a flexível, chamada haste semi-rígida ou semiflexível. Nesse caso, esse tipo de haste ele protege as ferramentas, né, que no caso aqui são as ponteiras, contra impactos. E também auxiliam, né, a quebra das camadas superficiais, porque promove vibração. Então, além de proteger a ferramenta, auxilia aqui no processo de quebra de camadas superficiais devido a uma leve vibração que ocorre. E as flexíveis, né, como podemos identificar na figura, ela tem um formato de mola. Então, essa sim, ela vai permitir a vibração da ferramenta no solo. Então, ela vai escarificar melhor a parte superficial do solo devido a essa vibração. Porém, ela não tem nenhuma proteção da ferramenta, né? Ela vai vibrar e vai auxiliar aqui nessa escarificação do solo. Porém, para camadas profundas, né, profundas que eu digo na faixa de 10 a 30 centímetros, né, dentro do limite de trabalho do escarificador, ela não é tão eficiente, porque devido a esse formato de mola, ela não consegue aprofundar. Porém, o processo de escarificação superficial é mais eficiente devido a esse movimento de vibração que ela permite devido ao seu formato de mola. Aqui eu coloquei o link para vocês acessarem, para visualizarem no YouTube como que fica aqui o processo de escarificação. Então, vejam, né, que aqui a gente tem uma área que tem restos culturais e ao passar o escarificador, ainda resta, né, vai restar no solo uma porcentagem dessa palhada.
Então, por isso que o escarificador é utilizado em preparo conservacionista, porque ele consegue manter uma porcentagem de palhada no solo. Tá? Então, passa por entre as hastes, né, o solo, deixando uma porcentagem de palhada. Então, aqui nós temos 3 imagens de subsoladores, que são implementos mais robustos de preparo do solo. Então, nós podemos ter subsoladores de 1 haste, 3, 5 hastes, aí depende, né, da capacidade de tração do trator que nós temos disponível para a subsolagem. Bem, antes de falar especificamente do subsolador, nós temos que relembrar da compactação do solo. Então, lembrando, né, que a compactação é um processo dinâmico e gradual de aumento da densidade do solo. Isso é causado pelo excesso de cargas ou pressões ao longo do tempo. E a compactação, ela é um processo que é exercido por razões antrópicas, diferente do adensamento do solo, que é por razões naturais, né, de adensamento. Bem, os subsoladores, eles são implementos que vão atuar no preparo para a descompactação, né, desagregação de camadas subsuperficiais. Então, vamos descompactar camadas mais profundas. Então, como que funciona essa desagregação de camadas compactadas? A gente tem aqui representada, né, uma haste do subsolador e aqui a ponteira. Então, ele vai aprofundar nas camadas profundas e provocar o deslocamento vertical do solo. Então, ele vai desagregar de baixo para cima. Nesse deslocamento, ocorre o que a gente chama de trincas do solo. Então, é um deslocamento formado por são trincas, né, como se formassem triângulos, que vão se deslocando de baixo para cima, nesse deslocamento, então, vertical, né, de baixo para cima. A profundidade de trabalho do subsolador geralmente é profunda, então a gente pode ter camadas aí de até 80 centímetros, 1 metro, ou até mais, dependendo do tipo de área, né? Em camadas em operações florestais, geralmente essas profundidades são mais elevadas. Na agricultura, depende muito da cultura, da área que você está trabalhando. E a subsolagem, ela é uma operação que exige muita potência para ser executada, consequentemente, vai ter um custo muito elevado. Então, dentre as finalidades do subsolador, né, a principal é a quebra de camadas compactadas subsuperficiais, ou seja, camadas profundas. E com isso, né, a gente tem algumas consequências, né, com essas quebras de camadas. Então, promove maior aeração do subsolo, maior infiltração de água, né, devido a essas quebras de camadas, você melhora a estrutura do solo, melhora a drenagem, consequentemente reduzindo o escoamento superficial, e com isso você vai melhorar condições para o desenvolvimento radicular. Uma observação é que a subsolagem ela não deve ser feita arbitrariamente. Nós temos que analisar a compactação da área, como a gente viu lá no início do tema 6. Nós temos que avaliar a área toda e ver em que regiões da área nós temos compactação, porque além de ser uma operação que demanda muita energia, ela, se for feita sem necessidade, ela vai prejudicar a estrutura física do solo. Então, ela só vai ter essas vantagens se realmente a área estiver compactada. E vamos ver então aqui as partes constituintes, né, de um subsolador. Nós temos aqui a haste do subsolador, a ponteira, navalha ou bico, né, geralmente a gente chama aqui a ferramenta, né, de desagregação
da camada subsuperficial, o chassi, que é o que vai acoplar a haste, e nós podemos ter uma roda de profundidade, dependendo aí do tamanho desse subsolador. Quanto às hastes, nós podemos ter vários formatos de hastes. Aqui nós temos exemplificados 3 tipos de hastes. Nós vamos ver aqui a comparação de 2 tipos de hastes. Então, nós temos a haste reta, então ela forma 90 graus aqui com o plano horizontal e ela tem maior dificuldade de penetração no solo devido a esse formato reto aqui de 90 graus. Então, ela vai exigir maior esforço de tração e ela tende a empurrar o solo para frente, né? Porque ela vai ter o contato direto aqui com a parede do solo, né? Ela não tem nenhuma angulação. Então, dificulta a desagregação do solo. Já a haste parabólica, que é o tipo mais utilizado nesse formato aqui, ela é uma haste mais resistente, ela tem menos resistência à tração, consegue provocar maior elevação da camada do solo e, consequentemente, maior desagregação do solo, porque o contato com a parede do solo, imaginem que tracem aqui, né, uma reta, que seria a camada de solo, né, lá nas camadas profundas. O contato da haste vai sendo suave, né, ele começa ponto a ponto, então, por isso exige menor esforço de tração e maior elevação e maior desagregação da camada do solo. Nas hastes retas, esse contato é direto, então você precisa de muito mais força. Então, essa haste parabólica ela é mais utilizada e representa aí, né, exige menor, apresenta menor resistência à tração. Quanto às ponteiras, né, que é a ferramenta de corte, né, da camada, que é o órgão ativo do subsolador, nós temos as ponteiras sem asa, que é uma chamada de ponteira estreita. Geralmente ela tem de 4 a 8 centímetros de largura. Então, vejamos aqui, né, essas ponteiras, né, parece muito com a ponteira escarificadora, enxada escarificadora. Ela consegue atingir maiores profundidades devido ao seu formato, só que elas não oferecem base de sustentação para levantar a camada de solo e romper esse solo tridimensionalmente, ou seja, né, fazer aquela elevação vertical. E nós temos as ponteiras com asa, que são as ponteiras largas. Geralmente elas têm acima de 8 centímetros de largura. Elas já conseguem aumentar o volume de solo mobilizado, então com isso aumenta a capacidade operacional de subsolagem, porém elas apresentam maior resistência à tração. Como que a gente define o espaçamento entre as hastes? O espaçamento entre as hastes vai influenciar na largura de trabalho do implemento. Então, se a gente estiver trabalhando com ponteiras sem asas, né, as ponteiras estreitas, o espaçamento ele vai ser mais ou menos, né, de 1 a 1,5 vezes a profundidade de trabalho. Se a gente estiver trabalhando com ponteiras largas, o espaçamento vai poder ser maior, porque a gente viu ali no slide anterior que tem maior capacidade de elevação tridimensional do solo. Então, a gente pode trabalhar com espaçamento um pouco maior de acordo com a profundidade de trabalho, de 1,5 a 2 vezes a profundidade de trabalho. Então, vejam, né? Que o espaçamento ele vai estar em função da profundidade de trabalho. Como a gente tem essa mobilização do solo, né, ela ocorre na vertical de forma tridimensional, a sobreposição ela causa melhor desagregação do solo, né, porque você consegue mobilizar uma maior área se tiver sobreposição. Então vejam aqui, no caso, se a gente usar 2 vezes a profundidade de trabalho, fica uma área sem mobilizar. Então, dependendo da haste, por isso que aqui o adequado
para ponteiras sem asas trabalhar com até no máximo 1,5 e com asas no máximo 2 vezes a profundidade de trabalho, para que seja melhor combinado aqui, né, de acordo com essa sobreposição. A profundidade de trabalho, ela deve ser recomendada de forma que a profundidade seja de no máximo 5 a 10 centímetros abaixo da camada compactada. Então, vamos supor que a camada compactada seja essa aqui representada por essa faixa preta. O subsolador ele vai trabalhar de 5 a 10 centímetros abaixo dessa faixa. Então, isso porque a gente tem o que a gente chama de profundidade crítica de subsolagem, que é uma profundidade máxima de trabalho, a partir da qual a área mobilizada do solo não vai apresentar aumentos significativos. Não adianta eu aumentar muito a profundidade de trabalho, que eu não vou ganhar com esse aumento, eu só vou demandar mais potência do trator sem aumentar a área desagregada. Então, a partir da profundidade crítica, um aumento significativo do esforço de tração sem o correspondente aumento na área mobilizada. Então, vejamos como que a gente determina essa profundidade crítica de subsolagem. Ela é determinada em função da largura da sua ponteira, né? Se ela é com asa, sem asa, enfim. Então, a sua profundidade máxima ela deve ser de 5 a 7 vezes a largura da sua ponteira. Então, se a sua profundidade for, sei lá, de 50 centímetros e você ainda não, você multiplicou aqui e você ainda não atingiu esses 50 centímetros, você tem que trocar a ponteira, você tem que usar uma ponteira mais larga para que você trabalhe, né, no limite, de forma que você atinja a sua camada compactada, mas você não pode trabalhar além dessa profundidade crítica, porque senão você vai estar apenas aumentando os esforços, né, de tração sem estar aumentando a área mobilizada. Podemos observar aqui, com relação à profundidade crítica, ela condiciona a eficiência da subsolagem. Como nós vimos, essa profundidade crítica é a profundidade na qual, a partir de determinado ponto, se você aumentar a profundidade de trabalho, você não vai ter um aumento na mobilização do solo. Então, observem aqui. Nesse caso, a profundidade crítica é aqui, porque subsoladores, né, a gente tem esse trabalho do solo tridimensional. Então, você vai ter a elevação da camada compactada, né, de baixo para cima, em forma tridimensional, como se fosse um triângulo aqui, sendo elevado, né, de baixo para cima, nessa forma aqui. Então, a partir dessa camada aqui, dessa profundidade, vocês vejam que dela para baixo, a gente não tem um aumento considerável dessa área mobilizada. Então, a gente aumenta muito o esforço de tração por aumentar essa profundidade, então vai demandar mais energia, mais esforço de tração. Porém, a área mobilizada, né, se a gente projetar aqui, né, para a lateral, a gente não está mobilizando muita área, ela está concentrada aqui. Então, aumenta muito o esforço de tração sem o correspondente aumento da área mobilizada. Então, essa profundidade crítica, ela vai condicionar a eficiência da subsolagem. E ela depende muito da umidade e textura do solo. Sempre que tiver o solo muito úmido, a gente vai ter menor profundidade crítica para trabalhar, né? De forma geral, a gente não deve trabalhar com solos muito úmidos. A potência, né, para subsolagem, ela vai depender principalmente da característica do implemento, ou seja, do número de hastes e da geometria dessa haste e do tipo de ponteira, da camada compactada, né, da profundidade dessa camada
e da massa do implemento, né? Quanto maior for o implemento, mais pesado, maior a necessidade de potência do trator para a operação. Algumas observações é que a subsolagem não deve ser realizada com o solo úmido, porque senão você não vai descompactar a camada, você apenas vai riscar o solo, né? Imagine, né, um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é fácil de entender. Imagine um pote de manteiga ou margarina. Se você pegar uma faca e passar, né, essa faca aí nesse pote de manteiga, você vai simplesmente riscar esse conteúdo, né, essa margarina. Então, você não vai estar descompactando nada ali. É o mesmo que ocorre se você pegar um subsolador e passar num solo muito úmido. Então, ele tem que estar em condições adequadas, né, a consistência dele deve estar em condições para realizar a subsolagem. Quando não necessário, né, a gente já comentou, a subsolagem ela vai prejudicar a estrutura do solo em camadas profundas. Então, a gente só deve realizar a subsolagem se realmente o solo estiver compactado. Senão, você vai causar problemas no seu talhão, né? Vai desestruturar as camadas do solo. Então, pode causar erosão. Então, você tem que ficar atento a isso, porque ele pode ser danoso quando não necessário. Uma coisa que a gente pode usar também com o subsolador é um acessório que ele tem chamado torpedo, né, que a gente pode colocar na traseira da haste, na parte inferior. Utilizando esse torpedo, a gente pode fazer o enterrio de tubos ou de fiação em camadas mais profundas. Então, utilizar isso na parte de irrigação, por exemplo, para enterrar tubulação. Então, né, na parte inferior aqui da haste do subsolador, a gente tem esse elemento, então a gente amarra aqui, né, coloca aqui o tubo ou a fiação que a gente quer enterrar, e com isso, né, a gente não precisa ficar cavando, né, fazendo covas de tamanhos, né, muito grandes, e com apenas um implemento a gente consegue enterrar no solo tubulações ou fiações. Bem, nós podemos ter também subsoladores operando em sistemas de plantio direto. Então, observem aqui nessa área que ela está toda coberta com palhada e está sendo realizado a subsolagem nessa área. Então, nesse caso, é utilizado no subsolador discos de corte de palhada à frente, né, das hastes de subsolagem aqui, para evitar o efeito rastelo, né, que é arrastar a palhada aqui por meio dessas hastes. Então, a palhada ela vem cortando, o disco vem cortando a palhada para facilitar aqui a passagem das hastes sem arrastar a palhada que está na área. E aqui atrás tem um rolo, um rolo compactador, vamos dizer assim, para que possa, já após a passagem do subsolador, nivelar essa área já que foi mobilizada. Então, ele não é, o sentido dele não é compactar a área, é nivelar apenas o terreno. Aqui nós temos algumas diferenças entre subsoladores e escarificadores. Por quê? Pode haver alguma confusão entre esses dois implementos devido à sua característica construtiva, né? Os dois são formados por hastes, ponteiras parecidas, porém as características de formação, né? Porém, as características de trabalho são bem diferentes. Também as características geométricas desses dois implementos são diferentes, se a gente olhar com detalhes para eles.
Primeira coisa, profundidade de trabalho. O subsolador é para rompimento de camadas subsuperficiais, então ele vai trabalhar em camadas profundas. Já o escarificador é para trabalhos superficiais. O número de hastes para o subsolador geralmente não passa de 7, porque é um trabalho pesado, demanda muita potência do trator, então você não consegue trabalhar com implementos muito grandes. Já o escarificador, você começa com implementos que tem no mínimo 5 hastes. A largura dessas hastes, né, do subsolador, por exemplo, comparado com o escarificador, ela é muito maior, a geometria dela é completamente diferente da de um escarificador. O espaçamento entre essas hastes no subsolador geralmente é maior do que 50 centímetros, porque ela depende aqui da profundidade com que a gente está trabalhando, diferentemente do escarificador, que geralmente vai ser menor do que 50 centímetros esse espaçamento. A potência média para tração para o subsolador é bem mais elevada. Geralmente a gente pode estimar que cada haste demanda de 30 a 50 CV. Já no escarificador, essa potência demandada é bem mais baixa por haste, de 10 a 15. E a função de cada um, que nós não podemos esquecer, é que o subsolador ele tem a função de ação corretiva do solo. Então, ele vai romper camadas compactadas subsuperficialmente como ação corretiva, né, dessa característica no terreno, né, de compactação do solo. Já o escarificador, ele pode ser usado para o preparo do solo no sistema conservacionista, né, como, por exemplo, o cultivo mínimo, e aí ele pode ser utilizado para rompimento de camadas compactadas superficialmente, pode ser utilizado para incorporação de resíduos na área, lembrando que ele não incorpora resíduos em área total, somente onde as hastes estão passando, porque ele não, como eu digo, ele não movimenta o solo em área total, somente ali onde as hastes estão passando, então ele mantém cobertura na área. Então, ele é mais utilizado para o preparo conservacionista do solo. Então, essas diferenças básicas entre os implementos, pois como eles têm formatos parecidos, muitas vezes causa confusão com as suas funções, finalidades. Então, aqui tem um vídeo para vocês acessarem no YouTube. É um subsolador de 5 hastes, então é um implemento bem robusto. Observem bem a diferença do subsolador para o escarificador. As dimensões das hastes, as dimensões das ponteiras, né, a diferença da posição da ponteira do subsolador para o escarificador. Há muita confusão, né, da visualização, né, da identificação de um subsolador e de um escarificador. O subsolador é um implemento muito mais robusto, né? As hastes são muito mais robustas, a geometria é muito mais robusta. Então, não confundam o subsolador com o escarificador. Então, acessem esse link e visualizem, né, o uso de um subsolador. E aqui nós temos também um outro vídeo para vocês acessarem, que é um enterrio de tubulação utilizando o torpedo. Então, na parte inferior da haste foi amarrado uma tubulação no torpedo para o enterrio de tubulação. Nesse vídeo até vocês vão observar que é um subsolador de uma haste apenas, e por ser uma operação que demanda muita potência, é uma operação em camadas mais profundas. Nesse vídeo foi improvisado aqui até lastro em cima do subsolador para que ele consiga aprofundar no solo, né, para diminuir a patinagem. Então aqui é um vídeo mais caseiro, né? Então vocês vão observar a utilização do torpedo aqui para enterrio de tubulação.
Vamos ver agora alguns outros implementos, né, que tem algumas finalidades específicas, né? Por exemplo, os descompactadores, que são parecidos com os subsoladores. Então, vejamos as características aqui dos descompactadores. Vocês observem que eles têm hastes, porém aqui na base da haste, a gente tem a ferramenta, ela se divide para dois lados. Então, aqui nós temos 3 hastes nesse implemento, e ela vem para um lado e para o outro. Então, o que esse descompactador tem de diferente do subsolador? Nós já vimos que a construção dele é parecida, porém essas hastes que ele apresenta são recurvadas, né, para a lateral. Então, essas hastes vão promover a fragmentação do solo e um ligeiro levantamento da camada de solo trabalhada. Com isso, a gente consegue aumentar a seção de solo fragmentado. Então, ele é, vamos dizer assim, um pouco melhor do que o subsolador em relação ao levantamento, né, da área mobilizada lá na camada subsuperficial, quando está sendo descompactado. Então, comparando aqui, né, se a gente tivesse um subsolador de 4 hastes trabalhando, observem aqui, essa é a área que está sendo descompactada por cada haste. Esses espaços em branco, né, em bege, são as áreas que não foram mobilizadas, né, que não conseguiu ter alcance das hastes e das ponteiras. Abaixo, nós temos a representação da ação por um descompactador, cuja haste chega aqui embaixo e ela é recurvada para a lateral. Então, uma única haste, ela trabalha, né, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo aqui com uma ferramenta de corte. Então, vocês observem que a área que foi mobilizada e levantada, né, mobilizada de baixo para cima aqui no sentido tridimensional, em triângulo, né, que a gente consegue ver que foi uma área muito maior do que com os subsoladores. Então, ele tem essa pequena vantagem em relação ao subsolador. Nós temos também os sulcadores. Então, vejam aqui que a gente tem uma ponteira e asas aqui na lateral que são parecidos com uma iveca. Se vocês observarem, ele tem aqui uma ferramenta de corte e aqui acima ele chega em um ponto e tem um formato mais curvo. Então, parece uma iveca esse elemento. Então, a gente tem para um lado e para o outro. Então, o que esse elemento faz, né? Se ele passa no centro, fazendo um rasgo central, jogando solo para um lado e para o outro, isso aqui vai fazer um sulco. Então, esse tipo de implemento, ele é utilizado para sistematizar o terreno, né? Para plantio de várias culturas, como cana, café, citros, que são plantadas aqui dessa maneira, né? Quando a gente precisa fazer sulcos maiores, né? Diferente das semeadoras que fazem o sulco mais profundo e vamos dizer assim, pontual, né? Porque é um sulco em linha, mas bem delineado e delimitado pelo sulcador da semeadora, né? São diferentes tipos de sulcadores. Aqui é um implemento só para fazer o sulco. Nas semeadoras, a gente tem um elemento sulcador acoplado à própria semeadora. Esses sulcadores também podem ser utilizados para fazer irrigação por sulcos. Então, aqui no sulco, né, que é essa parte mais baixa, a gente pode utilizar para fazer irrigação. Então, né, nesse caso, quando a gente precisa de sulcos mais largos e mais profundos, a gente tem um implemento especificamente para isso. Nós temos também os rolos, que são utilizados para preparo do leito final de semeadura. Então, aqui vocês observem que é um implemento
que tem aqui como se fossem esses discos dentados, né? Que após o preparo do solo, você vai passar esse rolo para uniformizar esse terreno. Então, você apenas alinha o seu terreno, né? Você finaliza o terreno para receber a sua semente, né? Então, você está dando, vamos dizer assim, o detalhe final para o leito de semeadura. Então, vocês observem que ele tem a função parecida com a grade de dentes, tá? E nós podemos ter também o terraceador. O terraceador, ele parece um arado de disco. Então, na verdade, ele nada mais é do que um arado, né, muito grande aqui de um lado e um arado muito grande de um outro lado. E vocês observem que ele vai jogando o solo sempre para lados opostos, então no caso aqui ele vai jogando para o centro, de forma que ele vai fazer sempre aqui, ele vai, no final das contas, ele vai fazer uma borda, né, de forma que isso depois ao final do processo forme uma elevação, né, para formar um terraço. Isso para evitar erosão, né, em locais que tem muita declividade. Então, ou seja, em terrenos que tem diferentes curvas de nível, você tem que fazer terraços. Então, você pode utilizar terraceador. Se não for possível usar o terraceador, quando o terreno é muito inclinado, aí utiliza-se somente o arado simples. Então, você consegue fazer terraços utilizando um arado comum. E nós temos os implementos combinados, né? Nós podemos adaptar, por exemplo, a gente viu o subsolador, que tinha lá na frente discos de corte de palhada, o subsolador e atrás os rolos. Então, aquilo era um implemento combinado. Nós podemos ter, aqui nós temos uma grade, né, e depois nós temos aqui um escarificador. Então, isso aqui é um implemento combinado. Aqui nós temos, tá tão difícil de ver aqui, né, que tá tudo embolado. Aqui nós temos um outro implemento combinado, me parece aqui uma grade com escarificador e depois os rolos para fazer a compactação também, a uniformização da área. Então, nós temos diversos tipos de implementos combinados, vocês podem fazer uma pesquisa, né, dos mais utilizados, para que funções, para que servem. Tem uma infinidade de combinações aí de implementos combinados. Bem, então finalizamos mais uma parte desse tema. Bons estudos e até a próxima aula.